Mente poderosa. Controle emocional para vencer sob pressão. O código secreto para a paz interior em um mundo caótico. Você já se sentiu como um barco à deriva em uma tempestade, sendo jogado pelas ondas de suas próprias emoções? Raiva, ansiedade, medo, sentimentos que parecem nos controlar, nos paralisar e nos impedir de alcançar nosso potencial máximo. Mas e se eu te dissesse que há 2000 anos, um homem desvendou um código para navegar essas tempestades internas com serenidade e resiliência inabaláveis? Lúcio Aneu Sêneca, um dos maiores expoentes da filosofia estoica, não apenas viveu em meio ao turbilhão político do Império Romano, como também nos legou um manual prático para cultivar uma mente inabalável, capaz de manter a compostura mesmo sob as maiores pressões. Nossa jornada como arqueólogos do sucesso nos leva hoje a desenterrar os fundamentos dessa filosofia atemporal. O estoicismo não é sobre reprimir emoções, mas sobre compreendê-las e direcioná-las com autocontrole. Sêneca, em suas cartas e ensaios, nos convida a uma profunda introspecção, a examinar nossos julgamentos e a distinguir o que está sob nosso controle do que não está. A chave para a alta performance emocional reside nessa distinção crucial. Quantas vezes nos deixamos consumir por preocupações com o futuro, por arrependimentos do passado ou pela opinião alheia, fatores que, em grande parte, escapam ao nosso domínio? A sabedoria de Sêneca nos ensina a focar nossa energia no presente, no aqui e agora, onde reside nosso verdadeiro poder pessoal. Ele nos lembra da impermanência de todas as coisas, da inevitabilidade da dor e da perda, não para nos resignarmos, mas para cultivarmos a fortaleza interior necessária para enfrentá-las com equanimidade. Ao compreendermos a natureza transitória dos eventos externos, podemos diminuir o impacto que eles têm sobre nosso estado emocional. A disciplina estoica é, portanto, uma prática constante de autoconsciência e de aceitação da realidade, por mais desafiadora que ela se apresente. Uma das ações práticas que podemos incorporar hoje, inspirada nos ensinamentos de Sêneca, é a prática da visualização negativa. Não se trata de pessimismo, mas de contemplar antecipadamente os possíveis infortúnios que podem nos acontecer. Ao imaginarmos a perda de nossos bens, a fragilidade de nossa saúde ou a impermanência de nossos relacionamentos, paradoxalmente, aprendemos a valorizar o que temos no presente e a diminuir o choque quando a adversidade inevitavelmente surgir. Essa preparação mental fortalece nossa resiliência emocional e nos permite enfrentar o futuro com uma perspectiva mais equilibrada e um medo menor do desconhecido. Se essa busca pela paz interior em meio ao caos te ressoa, compartilhe nos comentários qual a primeira situação desafiadora que vem à sua mente ao pensar em aplicar a sabedoria estoica. E para continuarmos nossa exploração dos segredos da alta performance, deixe seu like e inscreva-se no canal para se juntar à nossa comunidade de arqueólogos do sucesso. A anatomia da raiva. Como controlar a bomba emocional. Falamos sobre a importância da visualização negativa, uma ferramenta poderosa para nos preparar para o futuro. Mas o que acontece quando a tempestade já está aqui? Quando a raiva, a frustração ou a ofensa já tomaram conta? A maioria das pessoas acredita que essas emoções são reações automáticas, incontroláveis. E é aqui que Sêneca, nosso arqueólogo do sucesso, desenterra a verdade mais profunda sobre a nossa natureza. Ele nos ensina que a raiva não é um impulso irracional, mas sim um julgamento. Nós não ficamos com raiva. Nós decidimos ficar com raiva. É uma conclusão precipitada de que fomos injustiçados, de que o nosso ego foi ferido e de que a única resposta é o conflito. A alta performance de um líder, de um atleta ou de um pensador se esvai no momento em que a raiva toma o assento do motorista. Em seu tratado sobre a raiva, Sêneca age como um médico da alma,
nos mostrando que a raiva é a emoção mais destrutiva para o poder pessoal. Ele nos faz refletir: por que nos ofendemos com tanta facilidade? A resposta, ele sugere, está na nossa arrogância. Acreditamos que merecemos sempre o melhor, que somos imunes à injustiça ou à incompetência dos outros. Quando a vida nos mostra o contrário, nosso julgamento é de que algo errado aconteceu, e a raiva é a consequência. Mas e se o erro não for o evento em si, mas a nossa expectativa sobre ele? E se, ao invés de buscar vingança, a nossa verdadeira fortaleza interior estiver em reconhecer o nosso próprio julgamento e em corrigi-lo? É essa a virada emocional que o estoicismo nos oferece. Em vez de perguntar: por que ele fez isso comigo? Sêneca nos incita a perguntar: por que eu estou permitindo que isso me afete tanto? O autocontrole não é sobre ser um robô, mas sobre ter a disciplina mental para pausar, analisar a situação e escolher a melhor resposta em vez de reagir impulsivamente. É a diferença entre ser o escravo da sua emoção e ser o mestre da sua mente. Essa é a verdadeira essência da resiliência. Sêneca nos dá uma bússola para navegar no caos emocional, nos lembrando que a vitória mais importante é a vitória sobre nós mesmos. A sua ação prática para hoje é a seguinte: em um pedaço de papel ou em um diário digital, faça um pequeno exercício. Quando você sentir a raiva começar a borbulhar, pare. Descreva a situação. E depois, em uma coluna ao lado, escreva o julgamento que você fez sobre essa situação. Por exemplo, situação: meu colega não me respondeu. Julgamento: ele está me ignorando de propósito, ele me desrespeitou. Apenas o ato de nomear o seu julgamento já começa a desarmá-lo, dando a você um instante precioso de poder pessoal e autocontrole. Essa é apenas uma das ferramentas que Sêneca nos deixou para dominar o nosso mundo interno. Vamos desenterrar a sua perspectiva mais revolucionária sobre a dor e o medo. A alquimia da adversidade. Transforme dor em sua maior força. Desarmamos a bomba da raiva. Agora precisamos enfrentar um inimigo ainda mais implacável: a própria dor. A dor da perda. A dor da injustiça. A dor do fracasso. A maioria de nós foge da dor, se esconde do desconforto e busca um refúgio seguro. Mas Sêneca, nosso mestre arqueólogo, nos mostra que essa fuga é, na verdade, a nossa maior fraqueza. Ele nos ensina que a fortaleza interior não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar a dor em uma ferramenta para o crescimento. O sofrimento não é um castigo, é um teste de fogo, uma oportunidade de praticar a resiliência e de provar a nós mesmos a nossa alta performance mental. Sêneca nos convida a mudar a nossa perspectiva sobre a adversidade. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ele nos encoraja a perguntar: o que essa situação me ensina sobre a minha própria fortaleza? Para o estoico, cada desafio, cada revés, cada momento de desconforto é como um atleta que treina com pesos mais pesados. O peso não é o inimigo, ele é a ferramenta que fortalece o músculo. Da mesma forma, a dor da perda nos ensina a valorizar o que temos no presente. O fracasso nos ensina a humildade e a injustiça nos ensina a aprimorar nosso autocontrole e nossa paciência. A disciplina estoica é a prática de ver o veneno da adversidade não como algo que nos mata, mas como um elixir que nos fortalece. Essa é a grande virada emocional que o estoicismo nos oferece. Em vez de nos sentirmos como vítimas da vida, nós nos tornamos os protagonistas, os alquimistas que transformam o chumbo da dor em ouro de sabedoria. O poder pessoal não está em evitar a tempestade, mas em se tornar o farol que a guia. Sêneca nos mostra que a verdadeira liberdade reside na nossa capacidade de aceitar o que não podemos mudar e de usar nossa energia para evoluir e nos adaptar. A vida vai te derrubar, é uma garantia. Mas o que importa não é quantas vezes você cai, e sim o que você aprende com cada queda e a sua capacidade de se levantar.
A sua ação prática para hoje é a seguinte: em um momento do seu dia, se coloque em uma situação de desconforto voluntário e temporário. Pode ser algo simples, como tomar um banho frio, pular uma refeição ou ficar em silêncio por 10 minutos sem se distrair. Ao fazer isso, observe a sua mente. Observe a sua vontade de desistir, de voltar para o conforto. Essa prática não é uma punição, é um treino para o seu autocontrole. Ela te ensina que você é o mestre da sua mente e que a dor, o desconforto, é apenas uma sensação e não uma força que te controla. Essa é a base da resiliência emocional. O que estamos descobrindo aqui é uma mentalidade de guerra, de preparação constante. Mas e se eu te dissesse que a maior batalha de todas não é contra o mundo, mas contra o seu próprio tempo? E que Sêneca, nosso guia, tinha uma visão revolucionária sobre como vencer essa guerra. A última batalha estoica: vença a guerra contra o seu tempo. Se nas partes anteriores desenterramos a sabedoria para enfrentar a raiva e a dor, agora chegamos ao ponto mais crucial da filosofia de Sêneca, a sua visão revolucionária sobre o tempo. A maioria das pessoas vive como se o tempo fosse um rio infinito, um recurso inesgotável. Elas gastam seu tempo com distrações, com obrigações fúteis, com a busca incessante por coisas que não importam. E Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, nos dá um tapa na cara ao nos revelar a verdade brutal. Nós não temos pouco tempo, nós desperdiçamos muito dele. Essa é a última batalha do estoico. A guerra contra o nosso próprio tempo, a única coisa que não podemos recuperar. Sêneca, nosso arqueólogo do sucesso, nos mostra que o tempo é o nosso tesouro mais valioso e a maneira como o gerenciamos é a prova definitiva do nosso autocontrole e disciplina. Ele usa a analogia de um homem que, se tivesse um pouco de ouro, guardaria-o com o máximo cuidado, mas que, ao ter seu tempo, o gasta de forma irresponsável, como se fosse um bem de pouco valor. Pense em como você se sente quando perde dinheiro. E agora, pense em como você se sente quando perde horas e horas em coisas triviais. A diferença na sua reação é a prova de que você ainda não compreendeu o verdadeiro valor do seu tempo. A alta performance não está em fazer mais, mas em fazer o que importa, em investir seu tempo em ações que te levam em direção aos seus objetivos e à sua evolução pessoal. Essa é a grande virada emocional que o estoicismo nos oferece sobre a vida e a morte. Sêneca nos diz que muitos de nós morremos ocupados, mas poucos morrem vivendo. Ele nos convida a sermos mestres do presente, a vivermos cada dia como se fosse o único. A fortaleza interior não está em ter uma vida longa, mas em ter uma vida bem vivida. E a sua capacidade de gerenciar o seu tempo, de protegê-lo das distrações e de investir cada minuto com propósito, é a prova de que você é o mestre da sua própria vida e do seu poder pessoal. A sua ação prática mais importante começa agora. Durante esta semana, preste atenção em como você gasta seu tempo. No final de cada dia, pegue um caderno e faça uma auditoria do tempo. Anote as 3 principais atividades que consumiram o seu tempo e se pergunte: isso me aproximou do meu objetivo? Eu vivi este momento com propósito? Não se julgue, apenas observe. Essa prática é o alicerce para desenvolver a resiliência de um verdadeiro estoico e para construir uma vida que você, no final, possa dizer que valeu a pena viver. Isso é apenas o começo da nossa jornada para desvendar os segredos do poder pessoal. Existem outros pensadores e outras filosofias que moldam a nossa realidade, e eu estou pronto para mergulhar fundo nelas. Se você se conectou com a ideia de construir uma mente inabalável e com a sabedoria de usar o poder de forma estratégica, me diga o que a palavra tempo te faz pensar. Quero saber a sua percepção sobre ela. E para continuarmos aprendendo juntos as leis da alta performance, deixe seu like e se torne parte dessa comunidade de arqueólogos do sucesso.